Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 26 de maio. Temos como alguns destaques nessa quinta-feira o primeiro jogo do playoff da Série B italiana, a decisão, jogo de ida e volta entre Monza e Pisa para definirmos a última vaga na Série A italiana. Temos o playoff de Conference League na Holanda. Temos 2 jogos de Série B do Brasileirão, uma Copa da Turquia, tá? Não tem nenhum time tão conhecido na final da Copa da Turquia, já vamos falar sobre isso, mas é jogo apenas de ida, né? Temos os jogos da Libertadores e Sul-Americana para definir, para fechar já essa fase de grupos, a 6ª rodada, definir quem vai direto para as oitavas, quem fica ali com a vaga na Sul-Americana e quem vai estar eliminado, tá? Antes de começar, eu queria pedir você, lembrar para se inscrever nesse canal se você puder, eu vou esquecer no final, e deixar o like no vídeo, ajuda muito. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo por aqui e deixando o like no vídeo. O YouTube tem recompensado aqui divulgando esse canal para novas pessoas. Eu te agradeço bastante, espero que eu esteja conseguindo te ajudar de alguma forma. Lembrando, esse não é um canal, não é um vídeo de palpites, eu não estou aqui para te dar entradas. A minha ideia aqui é embasar o conhecimento e passar para você da melhor forma possível para que você tome as suas decisões. Eu trabalho mais no live, mas não tem problema nenhum se você trabalha mais pré-live, se você vem de forma recreativa, não tem problema, tá? Antes de eu começar, deixa eu só lembrar vocês que a Betfair liberou a supercotação para a final da Liga dos Campeões, que acontece nesse sábado entre Liverpool e Real Madrid. Eu confesso que eu estou muito em cima do muro entre o favorito. Concordo com as odds, mas eu estou muito em cima do muro. Eu acho que foi uma boa sacada da Betfair escolher uma super cotação de ambas marcas. Eu acredito num jogo para esse cenário. Eu espero que seja um jogo bom. Nós tivemos uma fase de mata-mata dessa Champions, tanto do lado do Real Madrid, que eliminou o City, o Chelsea, o PSG, quanto do lado do Liverpool, que acabou pegando, talvez, vou dizer assim, uma chave um pouco mais acessível, mas teve muito trabalho, por exemplo, no jogo da volta contra o Benfica, teve trabalho no jogo da volta contra o Villarreal. Então eu espero que seja uma final muito boa, porque eu já vi finais de Champions extremamente assim prazerosas de se assistir, às vezes difíceis de se trabalhar, às vezes difíceis de se trabalhar, mas prazerosas de se assistir. E também já vi final de Champions que não deu possibilidade de trabalho nenhuma e que foram assim horrorosas. Eu posso citar a que mais vem na minha cabeça, que foi aquela final entre Liverpool e Tottenham, uma final inglesa, onde o Tottenham tinha eliminado o Ajax, com 3 gols do Lucas, né, com a perna trocada. O Pochettino não colocou o Lucas para jogar na final, e aí o Tottenham fez um pênalti ao primeiro minuto de jogo, com segundos ainda, e o jogo acabou por ali, né? Eu espero que seja uma boa final. Então, se você quiser aproveitar essa super cotação de 15, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se registrar. Não esquece que usuários registrados na Betfair e inscritos aqui no canal podem participar do sorteio aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar o primeiro comentário fixado para te ajudar a entender as regras e o regulamento, para você concorrer a uma banca de R$30 todos os dias. E se você está fazendo também a Libertadores, deixa eu colocar o link direito aqui, que eu não coloquei o link direito. Aqui, ó. Se você está fazendo a Libertadores, a Betfair está oferecendo R$5 todos os dias, vou dizer assim, até o final dessa fase de grupos. Então ainda dá para você utilizar nesse grupo do CAP, né, que vai jogar hoje, do Corinthians, e dá para utilizar, obviamente, em toda nessa quinta-feira do jeito que você quiser, tá bom? O link está aqui embaixo, mas óbvio, leia os termos de uso do bônus para não se equivocar. Vamos começar então? Vou falar rapidinho do Monza e Pisa. O Monza tentou subir na temporada passada, não conseguiu. É um time que tem recebido uns investimentos bem grandes em relação à parte financeira. A gente tem aqui uma informação de que o Monza marcou em 8 das últimas 10 partidas, só que em 9 das últimas 10 partidas foram under 3,5. Não é um time assim tão agressivo, tá? Foi over 1,5 em 8, mas foi under 3,5 em 9. Já o Pisa não tem informações nem positivas nem negativas, só a questão de também ser um time mais under, né? Não tem nenhum resultado muito folclórico aqui. E a maioria deles também foram over 0,5 HT. Como é jogo de ida, eu sempre indico para vocês acompanharem mais o live, acompanharem mais a questão do match odds. Talvez essa odd do Monza esteja um pouco abaixo. Duas equipes que conseguiram chegar aonde chegaram
essas odds poderiam estar um pouco mais justas. Eu entendo o fator casa fora, mas eu acredito que essas odds poderiam estar um pouco mais justas, tá? Das 2 vezes que se enfrentaram nessa temporada, o Pisa venceu as 2 por 2-1. Então eu acho que essa odd do Monza ela tem capacidade de correção caso o Pisa venha para jogar de fato contra o Monza, né, para não só se defender e tentar decidir em casa. Então eu acho que a gente pode ter aqui uma possibilidade para trabalhar um layer para a equipe em campo e talvez até uma possibilidade de correção do favorito. Eu acho essa odd do Monza muito baixa pela temporada que foi, pela temporada que o Pisa fez e, obviamente, pelo fato do Monza só estar jogando em casa e essa odds para mim não significa tanto, tá? Nos playoffs aqui da Holanda, óbvio, sempre que a gente tem aqui na Holanda também vai acontecer, jogo de ida eu fico muito mais focado no match odds do que no mercado de gols e de preferência que o jogo de ida tenha um placar diferente para que a gente vá no segundo jogo buscando um cenário de desorganização, né? De preferência que não seja 0-0 no primeiro jogo, como aconteceu, por exemplo, no Dinamo Dresden e Kaiserslautern, tá? Vitesse e AZ Alkmaar também fazem confronto aqui em relação à vaga na Conference League. Aqui a gente ainda tem uma situação... Eu, particularmente, adoro um cenário de gols aqui. São equipes que marcam gols demais e que sofrem gols demais. A defesa aqui do Vitesse tomou 29 gols nessa temporada. O AZ tomou 27. O AZ marcou 30. Então eu ficaria de olho aqui no mercado de gols. Mas tem aquela situação de ser o jogo de ida. Então, de preferência... Se houver uma oportunidade de match odds, trabalha no match odds. Se houver uma oportunidade de gols, trabalha em gols. Mas de preferência fazer o mercado de gols no jogo da volta, que provavelmente deve ser uma situação mais interessante. Eu, como não acompanhei a Eredivisie assim mais detalhada esse ano, eu vou acabar pulando, tá? Copa da Turquia, temos Kayserispor contra Sivasspor. Nenhum Trabzonspor, nem o Galatasaray, nem o Fenerbahçe, nem o Beşiktaş. Ninguém conseguiu chegar nessa final, só o Kayserispor e o Sivasspor. Eu tenho poucas informações sobre essas equipes. Eu até posso puxar aqui alguma coisa no PDF de apoio, mas deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui valiosa pra gente. Mas são equipes que eu não acompanhei durante o ano, então é um pouco mais complicado de dar algum tipo de informação. Deixa eu ver onde é que eu coloquei este jogo aqui. Vasco da Gama, Ituano... Monza, aqui. Olha, deixei lá para o final, parabéns. E também não coloquei aqui o PDF. Tá aqui, ó. Kayserispor tem 13 gols marcados de bola parada e o Sivasspor também, tá? Cenários de contra-ataque, são 2 equipes péssimas. Afinal de contas, não são equipes de topo na Turquia. Então, são equipes que geralmente estão ali atrás do placar e estão buscando recuperação e estão tomando contra-ataque, né? Como é jogo único, aqui eu prefiro já buscar mais o cenário de gols do que o cenário de match odds. Porque eu tenho 2 equipes que têm uma tendência legal de bola parada e eu tenho 2 equipes que têm uma tendência de se desorganizar na transição defensiva de contra-ataque. Tenho muita informação sobre elas? Conheço o jeito que elas jogam? Não. Dentro das minhas metodologias de match odds, eu poderia ver fazer esse jogo? Na minha concepção, não. Porque eu trabalho muito mais as equipes que eu conheço. Então me sobra só os mercados de gols. Então é abrir o jogo, entender o que está se passando, entender a leitura, de preferência que esse jogo já não esteja empatado, né, para conseguir entender se o time que está perdendo está de fato se desorganizando. Isso aí com leitura não é difícil de perceber. E aí sim ficar de olho para tentar buscar um cenário mais acessível, né? Se é mais um gol, se é mais 2, depende muito da leitura que a gente fizer, tá bom? Não tem nada de especial nas estatísticas das equipes, porque obviamente foram equipes que não se destacaram tanto ao longo do ano. A única coisa que me chama a atenção aqui é que o Kayserispor fala em marcar muito pouco, mas provavelmente esse aqui no estádio neutro, né? E que ele saiu na frente, dentro de casa em 74% das vezes, mas como eu falei, isso aqui é um estádio neutro. Série B, Vasco da Gama e Brusque. O Vasco começando a 1,85, o Brusque tem 3 vitórias em 8 jogos, o Vasco também, né? A camisa na Série B continua pesando muito, não adianta. Eu acredito que Vasco, Cruzeiro, Bahia, o Grêmio vão subir para a Série A, ou vão pelo menos tentar até o final. Por isso que essas odds vão estar cada vez mais esmagadas. A gente tem que se acostumar com isso e também pode vir aqui se aproveitar disso, tá? A tendência, se a gente tem uma odd começando mais abaixo, é que o mercado seja claro. Aqui no Brasil não existe mercado paciente. O mercado geralmente ele é muito agressivo, muito impaciente. Então a tendência é que a gente tenha
a situação, o cenário de que o Vasco precisa responder a essa odd de maneira imediata. Qualquer situação de que o Vasco não responda essa expectativa do mercado de maneira imediata, a gente pode ter uma correção. E aí sim, se você trabalha match odds, que é o que eu venho buscar aqui no mercado brasileiro, pode ser uma situação muito boa, tá? Agora, se o Brusque vier só para se defender também, não tem muito o que ser feito, tá? Ituano e Náutico. O Ituano tomou uma virada espetacular do Operário na última semana, se eu não estou enganado. E o Náutico, deixa eu ver a classificação, o Náutico tem 2 vitórias. O Náutico foi uma sensação da Série B do ano passado até a rodada, vou chutar aqui, até uma rodada 20. Era líder, era um dos times assim, com maior ataque e tudo mais. E aí, cara, não sei o que aconteceu. Se deu problema com a diretoria, com o treinador. O Náutico começou a perder tudo. E aí acabou terminando ali no meio da tabela. Então, pode ser que a gente tenha de novo uma ascensão do Náutico mais para o meio, para o final do campeonato. Nunca se sabe. O que se sabe é que a gente nunca pode rotular uma equipe falando assim, e eu acabei de fazer isso com o Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio, né, que provavelmente eles vão subir. A gente nunca pode cravar, porque, cara, o Brasileirão é muito disputado. É por isso que quando eu olho uma odd muito esmagada, eu discordo. Porque eu acredito que a gente tem um dos campeonatos mais, seja Série A e Série B, mais disputados do mundo, e essas cotações esmagadas não vão muito assim de encontro com o que a gente está acostumado a ver, tá? Aqui, jogo padrão também para trabalhar o Match Odds. Vamos fechar esse vídeo falando sobre Libertadores e Sul-Americana. O grupo do CAP, Caracas, Libertad e The Strongest vai se decidir nessa quinta-feira e tem uma tendência de permanecer como está. Tá? O Libertad está com 7 pontos, o CAP tem 7. A gente tem o CAP pegando o Caracas em casa com uma odd de 1,20, mais uma odd esmagada no cenário sul-americano. E o Libertad pegando o The Strongest a 1,44 dentro de casa. Tá? Eu imagino... Desculpa, 1,40. Acho que eu tinha visto 1,44 em algum lugar. Acho que era o Boca Juniors. Quer ver? É o Boca. Eu imagino uma vitória dos dois favoritos. Tá? O The Strongest é um time muito fraco fora de casa. Quando não tem altitude, é um time que se perde bastante, tá? Não tem outra escolha o The Strongest a não ser vir para cima. Então, esse jogo, além de ter uma possibilidade de back Libertad, mas que eu não concordo muito, porque deixa eu tentar explicar. Um cenário de back a 1,40 na Europa, ele é muito bem visto quando a gente tem um time mais fraco que o outro num cenário ali de competições de pontos corridos. Porque o time mais fraco, quando vai visitar um time mais forte nos pontos corridos, o empate não é um resultado ruim. Então a tendência é que esse time mais fraco, ele recue e segure o resultado. Ou seja, ele não briga tanto pela segunda bola, ele não fica tentando contra-atacar o tempo todo. Com isso, essa odd de 1,40, 1,30, 1,25, elas vão ficando cada vez mais fixas. A gente costuma chamar de mercado estável para a gente poder trabalhar, né? Tem mercado móvel e tem mercado estável. Eu falo muito isso no meu curso. Inclusive, fica a indicação aqui embaixo do link. Quando a gente tem um cenário de mata-mata, e por mais que isso aqui seja um cenário de fase de grupos, esse jogo especificamente é uma final para o The Strongest, essa odd de 1,40, ela pode sim refletir a superioridade do Libertad sobre o The Strongest, mas ela carrega um risco muito grande, porque o The Strongest ele já não vem nesse jogo pensando em defender. Como ele tem a chance de se classificar, e ele pode até ser primeiro do grupo, mas ele não está interessado nisso, ele está interessado em se classificar, qualquer oportunidade de contra-atacar, de se expor, ele vai vir para cima. É óbvio que isso vai gerar mais espaço para o Libertad, mas você consegue entender, você consegue compreender o quão esse jogo pode ficar perigoso para você trabalhar com uma stake cheia a favor do Libertad? Porque qualquer erro de marcação, qualquer erro de segunda bola, caso o Libertad esteja com uma linha mais alta, compactada no campo ofensivo, ele pode tomar um contra-ataque. E isso pode significar um prejuízo grande para você. Então, nesse tipo de cenário, ou eu prefiro trabalhar gols desde o início, quando eu já estou encontrando uma trocação franca, ou eu prefiro que o favorito faça o gol primeiro para depois buscar os gols, porque aí eu sei que o não favorito vai precisar ir para cima, porque ele precisa virar o jogo, né? Não basta só empatar, e o Libertad vai ter todo o espaço do mundo para ampliar. Por isso que eu acho que esse back a 1,40 ele não é um back sadio de se fazer, porque o The Strongest já sabe que vai desclassificado. A única chance dele é vencer. Então ele não vai para ficar atrás, ele vai para cima. Indo para cima, ele vai dar espaço
pode ficar um jogo de trocação, mas ele vai também atacar e agredir o Libertad. E com isso, essa odd de 1,40 ela não vai ter uma tendência de estar estável, ela vai ser móvel. Então, cuidado, tá? Eu acho que isso aqui é um jogo para gols, principalmente se o Libertad sair na frente. Acho que é um jogo com uma tendência boa para mais de 2 gols por aqui. O Cap e o Caracas já não tem assim tanta pretensão, até daria para classificar, mas teria que acontecer aqui uma tragédia, né? E o Cap dentro de casa venceu seus 2 jogos. Só que essa cotação de 1,20 também não me agrada. Dá para a gente traçar o mesmo cenário aqui em relação ao The Strongest? Dá, porque o Caracas ainda tem chance, mesmo que difíceis, de se classificar. Então você pode trabalhar com o mesmo cenário aqui, buscando também o mercado de gols. Tá? Essa odd do Cap ainda é mais esmagada do que a odd do Libertad. Vamos falar do último grupo da Libertadores, que é o grupo do Boca Juniors com o Deportivo Cali. Aqui a gente tem um cenário completamente diferente e eu vou explicar para você por que talvez esse back do Boca Juniors seja melhor do que o back do Libertad. Eu não estou aqui fazendo uma explicação para querer falar que você não entende. Eu só estou querendo passar para você um pouco mais de experiência de mercado que ao longo desses 10 anos eu carrego. Não é normal a gente ter essas cotações tão amassadas no cenário sul-americano. Por isso que quando você talvez começou esse ano, me olha falando de uma odd de 1,40 falando, que isso? Como assim, Theo? Uma odd de 1,40 pro Boca tem que ser mesmo, o time é muito... Só que não é comum, não era comum a gente ter essas cotações tão baixas, né? Cada vez mais, com dinheiro entrando nos times maiores, a gente vai ter cotações cada vez mais esmagadas. Por que o cenário do Boca talvez seja muito melhor para um back do que o cenário do Libertad, sendo que as odds estão bem parecidas? Porque nesse caso, o Deportivo Cali já entra classificado. O Deportivo Cali tem 8 pontos e basta um empate. Se basta um empate, é provável, não é certeza, é provável que o comportamento do Cali seja mais defensivo, seja mais em se preocupar em fechar os espaços. Não brigue tanto pela segunda bola visando contra-atacar, mas sim tirar ela para longe, né? Então, é como se fosse aquele jogo do Corinthians com o Boca na Bombonera. O Corinthians fez o primeiro gol até de escanteio, mas o Corinthians teve uma ideia mais defensiva, porque o empate fora não era ruim. E também não é ruim para o Deportivo Cali. Então, se o Deportivo Cali empata, ele se classifica mesmo em segundo. O Corinthians pode vencer o Always Ready ali e ele ficar em segundo. O problema para o Cali é perder esse jogo, tá? Então, o Cali não pode perder. Nesse momento, quando está 0-0, esse back Boca Juniors pode acontecer. Pode dar leitura para isso, porque o Cali pode ficar mais recuado, pode ficar mais acanhado, mais acuado e a gente ter o Boca recuperando e fazendo aquela pressão que a gente conhece. Claro, ao primeiro sinal de contra-ataque, de desorganização do Boca, a gente tem que sair fora. Mas se deu leitura para o back, pode ser interessante aqui, tá? Eu vou ficar de olho nesse possível cenário. Não é normal, tá? Mas eu vou ficar de olho nesse possível cenário. Talvez aqui eu trabalhe com uma stake menor e tudo mais, mas eu vou ficar de olho no mercado para ver se vai ter um comportamento de estabilidade que provavelmente não teria no Libertad. Isso não quer dizer que o Libertad não deva vencer, tá? Agora, vamos pensar no cenário para frente, já que aqui a gente desenha cenários. Boca fez o primeiro gol. Nesse momento, o Boca vai a primeiro do grupo, provavelmente o Corinthians também já vai estar batendo o Always Ready. Vou contar com um cenário hipotético. O Cali, então, estaria indo para a Sul-Americana. Então, a partir desse momento, o Cali tem que ir para cima do Boca. Se ele vai para cima do Boca, aí a gente já começa a ter um jogo de trocação e um jogo bom para gols, tá bom? Então, eu também posso trabalhar um cenário para gols aqui, desde que o Boca saia na frente. Se for o Cali, aí o jogo fica ainda mais pro lado do Boca em relação à posse, em relação à finalização, mas eu provavelmente não vou ter o Cali se expondo tanto em busca de gols, entendeu? Eita, como eu gosto de falar, meu Deus. Sul-Americana, vamos fechar o grupo da Sul-Americana aqui. O Racing está praticamente classificado, pega o River Plate. O River Plate não tem chance de classificação. O River Plate tem... Cadê? Tem 3 pontos, tá? Não tem chance de se classificar. Então o Racing joga aqui por um empate para ser primeiro do grupo. E, obviamente, se classificar, só um se classifica na Sul-Americana. O outro jogo é do Melgar contra o Cuiabá. Pode acontecer um eclipse lunar aqui para fazer com que o Racing não se classifique. Seria uma derrota para o River
e uma vitória do Melgar contra o Cuiabá. E essa vitória do Melgar contra o Cuiabá de fato pode acontecer, porque o Cuiabá não tem chance de se classificar. Né? Se o Cuiabá tem 6 pontos, no máximo ele pode chegar a 9. Então ele não vai alcançar os 12 do primeiro colocado. Então o Cuiabá deve ir com um time completamente reserva, papapá. Aqui a gente pode ter um cenário de Leia, pior equipe em campo, ao lado do Cuiabá, tá bom? E o grupo que a gente tem que dar atenção da Sul-Americana, às 21h30, eu vou fazer de tudo para estar acordado, é o jogo do Júnior Barranquilla com o Santa Fé e o jogo do Oriente Petroleiro contra o Fluminense. E eu vou explicar para vocês aqui qual é o cenário. Nesse momento, o Júnior Barranquilla tem 10 pontos, o União Santa Fé tem 9 pontos e o Fluminense tem 8. Todos os três, vocês não estão vendo aí, mas todos os três podem se classificar, tá? Por quê? Nesse momento, o Júnior Barranquilla tem um saldo de 6. O Fluminense tem um saldo de 1. Tá? E União Santa Fé, eu não vou falar de saldo porque o saldo só vai implicar entre Júnior Barranquilla e Fluminense. Qual que é o cenário do Júnior Barranquilla? Se empatar, se classifica caso o Fluminense não goleie o Petroleiro. Já vou falar sobre isso. Se vencer, está classificado. União Santa Fé, se vencer, está classificado. Não depende de nada do Fluminense. Então esse jogo aqui é necessário para as duas equipes. Os dois times precisam da vitória e aqui a gente pode ficar de olho sim no Leia, pior equipe em campo, tá? Não necessariamente em cenário de gols. Porque se o Júnior Barranquilla estiver vencendo, tanto faz o resultado do Fluminense. Se o Santa Fé estiver vencendo, tanto faz o resultado do Fluminense. Pro Fluminense, aí é que entra o problema. É o seguinte, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O Fluminense precisa torcer para que o Júnior Barranquilla empate com a União Santa Fé, porque se ele empatar, mesmo que seja com gols, ele vai manter o nível de 6, o número de 6 de saldo de gols. E o Fluminense precisa fazer saldo, tá? O Fluminense tem um saldo de 1, como eu falei. Então, pelo menos o Fluminense precisa vencer por 5-0 o time do Oriente Petroleiro, que é muito ruim. Dá para vencer. Agora, tem que saber se o Fluminense vai querer ou não, tá? Então, para mim aqui pode ser um cenário também de back Fluminense, desde que o Fluminense venha com o time titular com a intenção de se classificar. Porque se ele ignorar a competição e não quiser mais, aí é outro cenário. Então o Fluminense precisa meter 5 no Petroleiro para ter um saldo de 6. Se ele meter 5 no Petroleiro e tiver um saldo de 6, vai complicar ainda mais. Porque o Petroleiro, o Júnior Barranquilla vai ter um saldo de 6 com 10 gols marcados e o Fluminense vai ter um saldo de 6 com 10 gols marcados. E o segundo critério de desempate também é o número de gols marcados. Então, para o Fluminense, é melhor que o empate entre o Júnior Barranquilla e Santa Fé, que é o cenário que ele precisa, seja em 0-0. Se for em 1-1, não serve para o Fluminense. O Fluminense não pode fazer só 5, tem que fazer 6. Entende comigo? Porque aí, fazendo 6, o Fluminense, se o Júnior Barranquilla empatar por 1-1, o Fluminense até empata em número de gols marcados, porque o Fluminense marcaria 11 e o Barranquilla 11, mas teria um saldo a mais. Sei que ficou embolado, mas assiste de novo devagarzinho que você vai entender. Resumo da ópera. O Júnior Barranquilla tem que empatar 0-0 e o Fluminense tem que fazer 5-0 ou 6-0, né? Se o Júnior Barranquilla empatar 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, o Fluminense teria que fazer um saldo de gols maior, ou seja, 6-0 para cima, porque aí o Fluminense teria o saldo, que é o primeiro critério, melhor do que o Júnior Barranquilla. É um cenário muito difícil, o Júnior Barranquilla talvez até nem consiga vencer o União Santa Fé, mas mesmo assim pode ser que o Fluminense nem consiga golear. O que a gente tem que trabalhar aqui é com cenários. Se o Fluminense vai classificar ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Fluminense tem que vencer. E isso basta pra gente, desde que tenha leitura. Pode acontecer o que aconteceu com o jogo do Santos ontem, que no meio do caminho o Júnior Barranquilla entenda que já está classificado e recue. Depende muito do resultado, tá? Por exemplo, pode ser que o Fluminense entre no intervalo 0-0 e já veja o Júnior Barranquilla vencendo. Isso dá uma desmotivada muito grande, tá? Porque se o Júnior Barranquilla estiver fazendo 2-0, aí mesmo que o Santa Fé empate, o Fluminense teria que fazer no segundo tempo 6-0. Então toma um pouco de cuidado com isso e vamos trabalhar com um cenário mais simples aqui, que seria a vitória do Fluminense, tá? Desde que ele leve o time titular. Beleza, meus amigos? Hoje eu falei, hein? Meu Deus, preciso tomar um café. Não esquece,
Comentário aqui fixado para você saber como participa do sorteio. Links para você participar da supercotação da Betfair e do bônus de R$5. Links aqui na descrição do meu Telegram do Leitura para você trabalhar junto comigo. Da VIP Créditos também, se você quiser negociar os créditos com a VIP Créditos com o melhor preço do mercado. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu? Um grande abraço, obrigado pela companhia de sempre.